Irmãos e irmãs, hoje eu venho partilhar com vocês mais uma reflexão bíblica para o nosso canal. E a reflexão bíblica de hoje será sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Para quem ainda não sabe, né? A história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ela é retratada lá no começo do livro do profeta Daniel, onde esses três personagens bíblicos, eles se recusaram a adorar uma estátua construída pelo rei Nabucodonosor, que na época era o rei da Babilônia. E a punição, né, para quem se recusasse a adorar essa estátua era ser jogados em uma fornalha de fogo ardente. E é aí que entra o milagre de Deus, galera. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram três pessoas que eram totalmente temente a Deus, que acreditavam em Deus. E a Bíblia relata que quando o rei Nabucodonosor mandou jogarem eles dentro da fornalha de fogo ardente, a um fogo muito alto, né, assim no quesito de temperatura, o fogo não foi capaz de danificar eles, porque Deus enviou um anjo, Jesus Cristo, entrou na fornalha de fogo ardente com eles e os protegeu, galera. E é isso que Deus faz conosco também. Perante os nossos momentos de dificuldade, os nossos momentos de tribulações, de lutas, Deus ele nunca nos abandona. Ele envia o seu filho para nos abençoar, tanto que Jesus ele disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus ele intercede por nós nas nossas tribulações, assim como ele intercedeu por Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela fornalha de fogo ardente. Irmãos e irmãs, só que para a obra de Deus acontecer na nossa vida, nós primeiramente temos que crer. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles nunca deixaram de crer no Deus deles, que é o mesmo Deus nosso. E Deus, ele foi e operou um milagre naquele dia. Tanto que após, quando o rei Nabucodonosor viu que eles saíram ilesos da fornalha de fogo ardente, o rei Nabucodonosor passou a crer. Ou seja, irmãos e irmãs, Deus é um Deus do impossível. Ele é aquele que converte até mesmo as pessoas mais incrédulas quando elas vivenciam um milagre. Nesse caso aqui, ele converteu o rei Nabucodonosor. Quando ele viu que os profetas, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram ilesos da fornalha de fogo ardente. Isso prova, irmãos e irmãs, o quanto que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Só que a gente tem que crer, a gente tem que orar. E a Bíblia também fala que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles clamaram a intercessão de Deus, para daí sim Deus enviar o anjo para curar eles. E a Bíblia, irmãos e irmãs, relata várias histórias sobre cura, sobre transformação. Como, por exemplo, na história de Daniel, que continua no mesmo livro. Daniel ele foi jogado na cova dos leões para ser morto pelos leões. Só que a Bíblia diz que Deus novamente enviou um anjo, que novamente, provavelmente era Jesus Cristo, que foi lá e tapou a boca dos leões. A Bíblia é cheia de testemunhos, irmãos e irmãs, para edificar a nossa fé, que Deus nos transforma em qualquer ambiente. No caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus operou um milagre com eles no ambiente da fornalha de fogo ardente. E no caso de Daniel, Deus operou um milagre com ele na cova dos leões.
e eles saíram ilesos. Então essa mensagem serve para mim quanto para você. Nós temos que clamar a presença de Deus nas nossas vidas para que Ele venha nos curar, venha nos proteger de todas as ciladas do inimigo. E Ele vai fazer a parte dele. Porque Deus não abandona aqueles que creem nele. Deus está sempre do nosso lado, irmãos e irmãs. Amém? E que essa palavra possa ter penetrado no seu coração. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar, galera. Que Deus te abençoe.